Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso querido podcast Em Contas. É sempre uma satisfação receber vocês aqui para desbravar juntos o universo das finanças dos partidos e suas obrigações com a justiça eleitoral. Isso mesmo. E olha só, prometo que hoje também vai ser tudo bem explicadinho, sem aqueles termos técnicos que ninguém entende. Simplicidade é o nosso lema. Vem com a gente. Este podcast foi feito para você. Este é o nosso terceiro episódio da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Conta de Diretórios Nacionais. E hoje vamos analisar um julgamento importante que ocorreu em 12 de janeiro de 2022. O caso envolve a prestação de contas anual de um diretório nacional de um partido político referente ao exercício financeiro de 2017. Exatamente. E é um caso bem interessante porque, além de analisar como o partido usou o dinheiro público, especialmente o fundo partidário e outros recursos naquele ano, Sim. também teve uma particularidade. O partido passou por uma mudança de nome nesse período. Isso sempre adiciona uma camada extra de complexidade administrativa, não é essa? Sem dúvida. Mudar nome implica atualizar registro, comunicar órgãos, ajustar identidade visual, enfim. Tudo isso pode respingar na prestação de contas se não for bem gerenciado, né? Com certeza. Mas o foco central aqui é mesmo a regularidade dos gastos de 2017. Como esse dinheiro foi aplicado, seguiu as regras da Justiça Eleitoral, houve transparência? Essas são as perguntas. É isso, então vamos contextualizar o caminho que esse processo percorreu até chegar ao julgamento no TSE. Como é que começa essa análise? Bom, tudo começa com o próprio partido, né? Ele tem a obrigação legal de apresentar suas contas anuais à Justiça Eleitoral. Nesse caso, as contas de 2017 foram apresentadas lá em 2018. Certo. A partir daí, entra em cena a Unidade Técnica Especializada do Tribunal Superior Eleitoral, a ACEPA, é a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. Pensa nela como os peritos contábeis da Justiça Eleitoral, sabe? Entendi. É a área técnica que vai fazer a primeira, digamos, varredura. Conferir documentos, planilhas, extratos. Exatamente. Uma geral mesmo. A ACEPA fez a análise inicial e olha como é comum, identificou uma série de indícios de irregularidades, pontos que precisavam de mais esclarecimento. Uhum. Então, o partido foi notificado para apresentar mais documentos, dar explicações, justificar aqueles gastos que pareceram meio suspeitos ou mal comprovados para a área técnica. É a fase que a gente chama de diligências. E depois que o partido responde, a área técnica reavalia tudo, é isso? Isso. A ACEPA analisa as respostas, os novos documentos e aí sim emite um parecer técnico conclusivo. Nesse parecer, ela diz se, na visão dela, as contas estão regulares, irregulares ou se devem ser aprovadas com ressalvas. Certo. E não é só a área técnica. O Ministério Público Eleitoral, o MPE, que atua como fiscal da lei nesses processos, também se manifesta, dando opinião dele sobre as contas. E aqui é que a coisa começou a ficar mais, digamos, tensa para o partido, né? Porque, pelo que entendi, tanto a área técnica quanto o MPE não pegaram leve inicialmente. De forma alguma. Os dois pareceres iniciais, o da ACEPA e o do MPE, foram pela desaprovação das contas. E não era uma desaprovação por pouca coisa, não. Imagino. A ACEPA, por exemplo, apontou um montante bem expressivo de irregularidades que, na visão dela, deveriam ser devolvidas ao erário. O valor total sugerido para devolução no parecer técnico foi de R$ 326.772,78. É um valor considerável, né? Nossa, mais de 320 mil reais. Isso certamente acendeu um alerta vermelho lá no partido. E o MPE concordou com essa linha mais dura? Concordou. O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas, reforçando as irregularidades que a ACEPA apontou e a necessidade de devolver os valores. Então, o cenário inicial para o partido era bem desfavorável, né?
os dois órgãos técnicos e de fiscalização recomendando a rejeição total das contas. Mas aí entra a figura do ministro relator no TSE, que é quem, de fato, vai, digamos, bater o martelo no caso, levando em conta esses pareceres, mas não estando vinculado a eles, certo? Perfeitamente. Os pareceres da CEPA e do MPE são opinativos. Eles ajudam, subsidiam a decisão do ministro relator, mas a palavra final é dele. E depois, claro, do plenário do TSE se houver recurso. Uhum. E nesse caso, o ministro relator, ao analisar todo o processo, as contas originais, as diligências, as defesas do partido, os pareceres técnicos e do MPE, ele chegou a uma conclusão diferente. E qual foi a decisão final, então? Conta pra gente. A decisão final foi pela aprovação com ressalvas das contas. Ah, então mudou bastante. Mudou, e, consequentemente, o valor determinado para devolução ao Tesouro Nacional foi bem menor do que o apontado lá no início pela área técnica, R$ 131.332,69. Bem menor mesmo. E, além disso, teve outra determinação específica sobre recursos para mulheres, que a gente pode detalhar daqui a pouco. Uau, que reviravolta! De uma sugestão de desaprovação com devolução de mais de 320 mil para uma aprovação com ressalvas e devolução de 131 mil. É uma diferença enorme. Gigante. Então a grande questão é, o que aconteceu nesse meio do caminho? Quais irregularidades foram mantidas pelo ministro e quais foram, digamos, derrubadas pela defesa? E por quê? Vamos mergulhar nesses detalhes? Vamos sim. Analisar essas diferenças entre o parecer técnico inicial e a decisão final é fundamental para a gente entender os critérios do TSE e as lições que ficam para os partidos, né? Com certeza. Podemos agrupar as irregularidades por temas, que tal? Para facilitar. Começando pela mais clássica de todas, a tal da comprovação dos gastos. Ótimo, porque esse ponto da comprovação parece ser mesmo o calcanhar de Aquiles de muitas prestações de contas, né? Não basta só ter a nota fiscal, é isso? Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico, o coração da coisa. A legislação eleitoral, na época, era a resolução TSE 23.464 de 2015, que regulamentava as finanças dos partidos, era muito clara. O artigo 18 dessa resolução, por exemplo, exigia que toda despesa fosse comprovada por documento fiscal idôneo emitido em nome do partido, com data, descrição detalhada dos bens ou serviços, tudo certinho. Mas, assim, só isso não basta. O que mais precisa, então, além da nota? Precisa demonstrar de forma clara, inequívoca, o vínculo daquela despesa com a atividade partidária. Ou seja, o partido tem que provar que aquele gasto foi feito em benefício das suas finalidades. Tipo o quê? Promover debate, divulgar a doutrina, organizar evento, manter a sede, pagar funcionário que trabalha para o partido, essas coisas. Não pode ser um gasto pessoal de dirigente disfarçado, entende? Entendi. Não pode ser para outra finalidade que não seja partidária. O ministro relator, na decisão, reforçou muito isso. Tem que comprovar o nexo causal, a ligação entre o gasto e a atividade do partido. E na prática, como essa falta de comprovação ou de vínculo apareceu nas irregularidades que foram mantidas pelo ministro relator? Vamos ver alguns exemplos, para ficar mais concreto. Vamos. Mesmo na decisão final, que foi mais branda, né, várias irregularidades relativas à comprovação insuficiente foram mantidas. Por exemplo, tinha um valor relativamente pequeno, R$ 4.574,31, que simplesmente não foi registrado no sistema de prestação de contas ou não teve a documentação de suporte apresentada. Mesmo valores menores precisam ser registrados e comprovados, tá? Certo, pequeno, mas tem que constar. Exato. Outro caso mantido foi o pagamento de aluguel de veículos a pessoas físicas. Um dos casos envolvia até um secretário executivo do próprio partido. O valor inicial que a CEPA apontou para duas situações era de R$ 3.000. O problema aqui nem é tanto o alugar de um membro do partido, a gente fala disso depois, mas a falta de prova robusta de que o uso desses veículos foi exclusivamente para atividade partidária. Faltou provar o uso, então. Isso. O partido não conseguiu demonstrar, por exemplo, com um relatório de viagem, controle de quilometragem, agenda de evento, algo que mostrasse que o carro não foi usado para fim particular, sabe? O ônus da prova é do partido nesse caso. Entendi. E teve até conta de energia elétrica que deu problema, um valor bem pequeno, né? Sim, R$ 63,55. Parece até piada, né?
mas ilustra o rigor da análise. A irregularidade foi mantida porque o partido não apresentou a fatura de energia. Ah, precisava da fatura mesmo. Precisava. Sem a fatura, como é que a área técnica, ou o ministro, poderiam confirmar se aquele endereço era mesmo de uma sede partidária? Qual era o período de consumo? Se o valor estava certo? A fatura é o documento hábil para comprovar essa despesa específica. Faz todo sentido, é o detalhe que garante a conformidade, né? E um aluguel de vans, que também foi mencionado. Esse foi um ponto mais relevante em valor. O ministro manteve a irregularidade em duas notas fiscais de aluguel de vans, uma de R$ 1.200 e outra de R$ 1.600. O motivo foi o mesmo: falta de documentação complementar que comprovasse o uso partidário. O partido apresentou as notas, beleza, mas não juntou lista de passageiro, não comprovou o evento partidário que justificaria a viagem. Como assim comprovar o evento? Com foto, ata, lista de presença, material de divulgação, sabe? Não detalhou o itinerário, o motivo claro do deslocamento. Sem esses elementos, fica a dúvida, né? Essa van transportou filiado para evento do partido ou foi usada por outra coisa? E na dúvida? A dúvida na prestação de contas geralmente pesa contra o partido. Compreensível. E despesas super comuns, como manutenção de veículos e abastecimento de combustível. Imagino que todo partido tenha isso aos montes. Qual foi o problema ali? São despesas rotineiras, sim. E justamente por isso, exige um controle muito rigoroso para não ter desvio. No caso da manutenção, duas notas. Uma de R$ 180 e outra bem maior, de quase R$ 7.900. Foram mantidas como irregulares. E por quê? O motivo: as notas descreviam os serviços, peça, mão de obra, ok, mas não identificavam qual veículo específico da frota do partido foi reparado. Ah, precisava dizer qual carro. Precisava. A regra exige que o documento fiscal permita vincular o serviço ao bem do partido. Sem a placa ou outra identificação na nota, essa vinculação fica impossível de fazer. Entendi. E o combustível? Foi parecido? O problema com combustível foi semelhante e ainda mais volumoso. Várias notas fiscais foram questionadas, totalizando um valor significativo mantido como irregular. Foram mais de R$ 10.000 somando tudo. Nossa! Eram notas fiscais genéricas, sabe? Daquelas que o posto emite sem identificar a placa ou qualquer outra informação do veículo abastecido. Como garantir que aquele combustível foi para um carro a serviço do partido e não para o carro particular de alguém? Fica difícil mesmo. É um erro muito comum, infelizmente. Os partidos precisam orientar motorista, colaborador, para sempre exigir a nota fiscal completa. Placa, quilometragem, se possível. Realmente, são detalhes que fazem toda a diferença na hora da comprovação. E o famoso fundo de caixa, aquele dinheirinho para despesas miúdas do dia a dia, também precisa dessa comprovação toda? Com certeza, o fundo de caixa ou suprimento de fundos é um adiantamento para pequenas despesas urgentes. Facilita a rotina, né? Evita ter que fazer TED para cada cafezinho. Claro. Mas ele não é um cheque em branco. Cada gasto feito com o dinheiro do fundo de caixa precisa ser comprovado da mesma forma que qualquer outra despesa. E nesse caso teve problema com isso? Teve. Vários gastos feitos via fundo de caixa foram mantidos como irregulares, somando valores expressivos, mais de R$ 10.000 também. Eram despesas com alimentação, hospedagem, táxi, pequenas compras. Mas os comprovantes não identificavam claramente quem foi a pessoa beneficiada. Qual evento ou atividade partidária justificava aquele gasto. A ligação com a atividade partidária ficou assim nebulosa. O caixinha não isenta da comprovação. Entendi. E ainda nessa linha da falta de comprovação, teve o caso do serviço de despachante, com descrição genérica e a organização de uma festa comemorativa sem provas concretas do evento. Valores menores, mas... Exatamente. No caso do despachante R$ 228, a nota fiscal descrevia o serviço de forma muito vaga, tipo serviços de despachante. Isso impede a análise sobre a real necessidade e o vínculo com o partido. Qual documento foi regularizado? Para quê? Faltou detalhar. Certo. No caso da festa, quase R$ 2.400, o partido alegou ser um evento comemorativo, mas não apresentou foto, lista de convidado, material de divulgação, nada que comprovasse que o evento realmente ocorreu e teve caráter partidário.
Então, se a gente pudesse resumir essa primeira grande lição que o caso nos ensina, seria: documentar é preciso, mas comprovar o vínculo com a atividade partidária é fundamental. Detalhar ao máximo, guardar tudo e ser capaz de mostrar para a Justiça Eleitoral: olha, esse gasto foi feito por causa disso para atender a essa necessidade do partido. É por aí. Perfeito. É a essência da transparência na gestão de recursos, especialmente os públicos, como é o caso do fundo partidário na maior parte, né? Cada real gasto precisa ter sua finalidade partidária claramente demonstrada e documentada. Não pode ter margem para dúvida. Ok, essa parte da comprovação ficou bem clara. Mas me diga uma coisa, e quando o gasto está super bem documentado? Nota fiscal perfeita, descrição detalhada, vínculo partidário claro, mas mesmo assim ele é considerado irregular. Existem gastos que são proibidos por natureza pela legislação? Existem, sim. A mesma resolução TSE 23.464 de 2015, lá no artigo 17, parágrafo 2º, trazia vedações expressas. Quer dizer, situações em que o dinheiro do fundo partidário simplesmente não pode ser usado. Não importa o quão bem documentado esteja. Entendi. Gastos proibidos mesmo. E quais são essas principais vedações que apareceram nesse julgamento? A principal delas, e que apareceu aqui, é a proibição de usar recursos do fundo partidário para pagar, olha só. Primeiro, multas de qualquer natureza. Seja multa eleitoral por propaganda irregular, por exemplo, multa de trânsito, multa trabalhista, fiscal, ambiental, qualquer tipo de penalidade administrativa ou judicial. Não pode. Ok, multas nada. E o que mais? Segundo, juros, atualização monetária e quaisquer outros encargos que venham de atraso no pagamento de contas, impostos, contribuições ou qualquer outra obrigação financeira. Ativa que gera encargo por atraso. É isso. Exatamente. O fundo não é para isso. E tivemos exemplos concretos disso que foram mantidos como irregulares nesse caso. Tivemos, o partido usou o dinheiro do fundo partidário para pagar multas de trânsito. Foram duas situações que somadas deram mais de R$ 2.700. Isso é expressamente vedado pela resolução. Certo. E aqui tem um ponto interessante na defesa do partido e na análise do ministro. Qual foi? Conta aí. O partido alegou o seguinte, olha, tudo bem, eu paguei as multas inicialmente com recursos do fundo, mas depois eu descontei esses valores dos salários dos funcionários que cometeram as infrações. Ah! Ou seja, na visão do partido, ele teria se ressarcido internamente, o dinheiro teria voltado para o caixa de alguma forma. Ah, então nesse caso a irregularidade não deveria ser afastada. Porque, no final das contas, o partido recuperou o dinheiro, né? Foi uma boa tentativa de argumento, mas, assim, não colou com o ministro relator. E por quê? E a lógica da decisão é importante. O problema central é que o dinheiro público, o recurso do fundo partidário, saiu da conta específica por uma finalidade proibida, que é pagar multa. Essa movimentação inicial já configura a irregularidade. Ponto. O fato de o partido ter se ressarcido depois, descontando do funcionário, é uma questão interna de gestão deles, mas não apaga a irregularidade original na aplicação do fundo partidário. Entendi. A forma correta seria: o partido identifica a multa, paga com recursos próprios, outros recursos que não sejam do fundo partidário, e aí sim busca o ressarcimento junto ao funcionário infrator. O dinheiro do fundo não pode nem transitar para essa finalidade. Faz sentido. Como ele saiu indevidamente, o ministro manteve a determinação de devolução desses valores ao Tesouro. Entendi perfeitamente agora. A origem do recurso para pagar a multa é que define a irregularidade, não pode ser o fundo partidário. E quanto aos juros e encargos por atraso? Mesma lógica. O partido pagou R$ 341,65 em juros e multas por atraso em faturas de um cartão de combustível e pagou outros R$ 342,43 em encargos por atraso no pagamento de tributos. Nos dois casos, a irregularidade foi mantida. Ok. O raciocínio é o mesmo. O fundo partidário é para financiar a atividade política legítima, regular. Não é para cobrir custo extra gerado por falta de planejamento financeiro ou atraso no pagamento. A gestão financeira eficiente é responsabilidade do partido, e os custos da ineficiência não podem ser repassados para o fundo partidário. Então, a segunda grande lição é:
Atenção máxima às vedações legais. Fundo partidário não paga multa, não paga juros, não paga encargo por atraso. Gastar com isso é devolução na certa. Exatamente. É uma regra clara e objetiva, sem margem para interpretação. Agora vamos para outro tema que sempre gera muita discussão e exige cuidado redobrado: a contratação de serviços ou a compra de bens de pessoas que têm alguma ligação com o partido. Dirigentes, filiados, parentes. Ah, sim. Tema espinhoso. Nesse caso que estamos analisando, vimos exemplos disso, como aluguel de carro de dirigentes e compras numa empresa de uma afiliada. Como o TSE enxerga essas situações? É proibido ou pode? Não trazia uma proibição explícita e genérica para que partidos contratassem seus próprios dirigentes ou filiados, ou empresas pertencentes a eles. Não tinha um artigo dizendo: é proibido contratar filiado. Ah, então era permitido. Calma lá. Não é tão simples assim. Embora não tivesse uma vedação legal direta, a jurisprudência do TSE, ou seja, as decisões repetidas do tribunal sobre o tema, consolidou um entendimento muito claro. Qual? Essas contratações internas são vistas com muita desconfiança e exigem um nível de transparência, rigor e comprovação muito superior ao de uma contratação comum, feita com um terceiro totalmente independente. Ah, entendi. O sarrafo sobe. Exatamente. O ministro relator, nesse julgamento, fez questão de citar um precedente importante do TSE, uma outra prestação de contas, e invocou princípios constitucionais como a moralidade e a economicidade administrativas, que também se aplicam à gestão dos recursos partidários. E o que esses princípios da moralidade e economicidade exigem na prática? Quando um partido contrata alguém de dentro, o que ele tem que provar? Eles exigem que o partido vá muito além de simplesmente apresentar a nota fiscal e o contrato. O partido precisa demonstrar, de forma robusta, convincente, vários pontos, e tem que ser tudo junto. Primeiro, necessidade real, que aquele serviço ou produto era de fato indispensável para a atividade partidária. Não foi algo criado só para beneficiar o dirigente ou filiado, sabe? Certo. Segundo, preço de mercado, economicidade, que o preço pago foi justo e compatível com os valores praticados no mercado por serviços ou bens parecidos. O partido tem que provar que não pagou mais caro só porque estava contratando alguém de casa. O ideal seria até apresentar cotações de outros fornecedores para comprovar que fez a escolha mais vantajosa para o partido. Entendi. Tem que pesquisar preço. Terceiro, benefício para o partido, que a contratação foi genuinamente boa para a agremiação e não uma forma disfarçada de transferir recurso para o bolso do dirigente ou filiado. Ok. E quarto, ausência de conflito de interesses, que a situação não configura um claro conflito de interesses onde a pessoa contratada está dos dois lados do balcão, decidindo pela contratação e ao mesmo tempo sendo o beneficiário dela. Ufa. Ou seja, não é proibido, mas o ônus da prova para o partido é gigantesco. Ele precisa construir um verdadeiro dossiê para justificar essa contratação interna. É isso. Exatamente. A régua é muito mais alta. A presunção inicial é de desconfiança, e o partido precisa derrubar essa desconfiança com provas concretas, irrefutáveis, de que a contratação foi legítima, necessária, econômica e moral. E nesse caso específico, como o ministro relator avaliou as contratações internas que foram questionadas? Elas passaram nesse teste rigoroso? Algumas não passaram, e as irregularidades foram mantidas. O caso do aluguel de veículos de dirigentes é um exemplo claro. O partido pagou R$ 15.600 pelo aluguel de um carro pertencente a um vice-presidente nacional. Certo. E o detalhe, o carro era alugado para uso do próprio vice-presidente em suas atividades partidárias. Além disso, pagou R$ 15.000 pelo aluguel de outro carro, este pertencente a um secretário executivo nacional. E por que isso foi considerado irregular? Onde pegou? O ministro entendeu que o partido falhou em vários dos pontos que a gente mencionou. Primeiro, não ficou demonstrada a real necessidade de alugar especificamente aqueles veículos dos dirigentes. O partido tinha outros carros próprios, seria mais econômico alugar de uma locadora tradicional.
O partido não apresentou cotações de preços para comprovar a economicidade e, principalmente, a comprovação do uso exclusivo para atividades partidárias ficou muito frágil. Ah, de novo o uso exclusivo? Sim. Quando o dirigente aluga o próprio carro para o partido usar, a linha entre o uso partidário e o uso pessoal fica extremamente tênue, difícil de controlar e comprovar. Como garantir que ele não usou o carro no fim de semana para ir à praia, por exemplo? Faltaram elementos que demonstrassem a vantagem e a lisura dessa contratação. Entendi. O risco de favorecimento pessoal e a dificuldade de controle são muito altos nesse tipo de arranjo. Faz sentido. E o outro caso, das compras na empresa da afiliada? Esse foi ainda mais complexo. O partido realizou compras bem volumosas, que totalizaram mais de R$ 39 mil, em uma empresa que pertencia a uma pessoa filiada ao partido. Eram compras de mantimentos, comida, material de limpeza, essas coisas. E para onde iam esses mantimentos todos? Pois é, destinados a uma suposta sede administrativa rural que o partido manteria. Uma sede rural. Isso já soa um pouco incomum, né? Para um partido nacional. Quais? Primeiro, a contratação de filiada. O próprio fato de comprar de uma empresa de filiada já exigiria aquela comprovação reforçada de necessidade, economicidade, ausência de favorecimento, que o partido não apresentou de forma satisfatória. Não ficou claro por que comprar especificamente daquela empresa, se o preço era o melhor do mercado, etc. Certo. Faltou a justificativa robusta. Segundo, a justificativa da despesa. O partido não conseguiu comprovar a real necessidade de manter uma estrutura rural com gastos tão elevados em mantimentos. Para que servia essa sede? Quais atividades eram feitas lá? Quem eram os funcionários que precisavam dessa alimentação toda? As justificativas foram consideradas genéricas, insuficientes. Essa tal sede administrativa rural simplesmente não estava registrada no SGIP do TSE desde 2015. O que é o SGIP? Esse é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. É o sistema oficial onde os partidos têm que cadastrar todas as suas sedes, seus órgãos. Ah, então a sede nem existia oficialmente? Exato. Pelo menos não estava registrada lá desde 2015. Se a sede nem existia formalmente para a Justiça Eleitoral, como justificar gastos vultosos para mantê-la? Isso enfraqueceu enormemente a credibilidade da alegação do partido. Nossa, esse ponto do registro no SGIP foi fatal, então. Mostra como a parte formal administrativa está totalmente interligada com a comprovação dos gastos. Não adianta só gastar, tem que estar tudo regularizado antes. Sem dúvida. A falta de registro da sede no sistema oficial tornou quase impossível validar os gastos relacionados a ela, ainda mais vindo de uma empresa de uma afiliada. Foi uma combinação explosiva. Então, a lição aqui sobre contratações internas é: evite se possível. Mas se for fazer, prepare-se para uma auditoria rigorosíssima e documente tudo de forma exemplar, provando necessidade, preço justo e benefício claro para o partido, afastando qualquer suspeita de favorecimento. É isso. Perfeito. É um terreno minado que exige cautela e transparência máximas. Falando em regras e terrenos minados, vamos abordar agora aquelas regras bem específicas que os partidos precisam seguir e que também geraram irregularidades nesse caso. Estou pensando na cota para mulheres e nos repasses entre diretórios do próprio partido. Sim, são dois pontos importantes que frequentemente aparecem nas prestações de contas. Vamos começar pela famosa cota feminina, ou, mais tecnicamente, a obrigação de destinar um percentual mínimo do fundo partidário para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Qual era a regra para 2017? O percentual. Para o exercício de 2017, a Lei dos Partidos Políticos, lá no artigo 44, inciso V, estabelecia que os partidos deveriam aplicar, no mínimo, 5% do total de recursos do fundo partidário recebidos no ano nesses programas para incentivar a participação feminina na política. E o que entrava nesses programas? O que podia ser pago com esse dinheiro? Olha, tinha que ser usado para criar e manter programas específicos. Curso de formação política para mulher, evento, seminário, publicação, campanha de conscientização.
coisas voltadas para elas. E o partido em questão cumpriu essa exigência dos 5% em 2017? Não integralmente. A análise técnica calculou que, com base no total de fundo partidário recebido pelo partido naquele ano, que foi um valor alto, mais de 5.700.000 reais, Nossa! o mínimo a ser aplicado na cota feminina seria de R$ 286.285,83. No entanto, ao analisar as despesas comprovadas pelo partido, a área técnica e o ministro relator concluíram que ele só conseguiu demonstrar a aplicação efetiva de R$ 200.000 nessa finalidade. Ou seja, ficou faltando aplicar R$ 86.285,83 para atingir o mínimo legal. Certo. E o que acontece com esse valor? Ele é considerado um gasto irregular e tem que ser devolvido ao Tesouro Nacional? Como as multas e os gastos sem comprovação? Nesse ponto específico, a consequência é diferente. Isso se deve a um entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, numa decisão muito importante, a AD 5617. E o que essa decisão diz? Basicamente, o STF e o TSE entenderam que o objetivo principal dessa norma não é punir o partido com a devolução do dinheiro, mas sim garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados para fomentar a participação política das mulheres, que a gente sabe que historicamente é subrepresentada. Ah, interessante. Então, em vez de devolver para o Tesouro o que o partido foi obrigado a fazer com esses R$ 86.000 que faltaram, A determinação do ministro relator, seguindo essa linha, foi que o partido deveria transferir imediatamente esses R$ 86.285,83 para a conta bancária específica que todo partido é obrigado a ter para movimentar os recursos da cota feminina. certo, para a conta certa. Isso. E mais, ficou determinado que esse valor deveria ser efetivamente aplicado em programas para mulheres no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não couber mais recurso. A ideia é garantir que o dinheiro chegue ao seu destino final, mesmo que com atraso. Entendi. É uma solução que busca cumprir a finalidade da lei em vez de simplesmente punir. Bem interessante. E teve uma menção a uma lei de anistia, não teve? Teve sim. O ministro mencionou a Lei 13.831, de 2019, que trouxe algumas regras de transição e anistia para exercícios financeiros anteriores a 2019. Uma delas permitia que os partidos considerassem como cumprida a obrigação da cota feminina se tivessem aplicado recursos do fundo partidário em candidaturas de mulheres nas eleições. Uhum. No entanto, o ministro ressaltou que para 2017 a obrigação era aplicar em programas de incentivo, não apenas em candidaturas. E como o partido não comprovou a aplicação integral do mínimo de 5% nessa finalidade específica de programas, a irregularidade foi mantida com a determinação de transferir para aplicação futura. Ficou claro. A regra da cota feminina é para ser cumprida e o dinheiro tem que ir para a finalidade correta, programas de incentivo. E o outro ponto específico, sobre repasses entre diretórios do partido. Qual é a regra aí? A regra básica é que os diretórios nacionais podem e geralmente devem repassar parte dos recursos do fundo partidário para os diretórios estaduais e municipais financiarem suas atividades. É assim que o dinheiro chega na ponta, né? Certo. Capilaridade. Exato. No entanto, existe uma restrição importante. É proibido repassar recursos do fundo partidário para aqueles diretórios, sejam estaduais ou municipais, que estejam com o direito de receber esses recursos suspenso pela Justiça Eleitoral. E por que um diretório teria seu direito ao fundo suspenso? O que ele faz de errado? O motivo mais comum é justamente a omissão na prestação de contas, ou ter as contas julgadas como não prestadas. Se um diretório municipal, por exemplo, não presta contas de um ano, a Justiça Eleitoral pode determinar a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até que a situação seja regularizada. É uma forma de garantir a responsabilidade na gestão dos recursos. Entendi. Uma sanção para forçar a regularidade. Isso. E o Partido Nacional, nesse caso, fez repasse para algum diretório que estava nessa situação de suspensão? Fez. A análise identificou que o Diretório Nacional repassou R$2,5 milhões para um diretório municipal em São Paulo, que estava naquele momento, com direito ao recebimento de cotas do fundo partidário suspenso por decisão judicial.
justamente por problemas em prestações de contas anteriores. E qual foi a defesa do partido para essa irregularidade? O que eles alegaram? O partido tentou justificar dizendo que, na época, lá em 2017, tinha dificuldades operacionais para consultar o SICO, SICO. Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias. Alegou dificuldade para consultar esse sistema e verificar a situação de regularidade de cada um dos milhares de diretórios municipais antes de fazer o repasse. E essa desculpa foi aceita pelo ministro? Colou? Não colou. O ministro relator rejeitou a justificativa. Ele argumentou que o Diretório Nacional, por ser o órgão máximo do partido, tem a responsabilidade e os meios assessoria jurídica, contábil, estrutura administrativa para implementar controles internos eficazes e verificar a situação dos diretórios inferiores antes de transferir recurso público. A dificuldade operacional alegada não foi considerada suficiente para afastar a irregularidade. O repasse foi considerado irregular e o valor teve que ser devolvido. Mais uma lição importante. Controle interno é fundamental. O Diretório Nacional precisa ter mecanismos para garantir que está repassando dinheiro apenas para quem pode receber. Não dá para alegar dificuldade. Exatamente. A responsabilidade pela correta distribuição dos recursos é do órgão nacional. Ele que tem que correr atrás e conferir. E pensando ainda nessa parte mais administrativa e de gestão interna, teve uma irregularidade relacionada à contratação de uma funcionária que chamou atenção, né? Envolvendo questões trabalhistas e de registros oficiais. Pode detalhar isso? Posso sim. Esse caso é bem emblemático de como a gestão de pessoal e a regularidade administrativa se cruzam com a prestação de contas. Envolveu o pagamento de mais de R$13 mil a uma funcionária ao longo de 2017. A irregularidade foi mantida por uma combinação de problemas formais. Quais problemas? Primeiro, regime de contratação inadequado. A funcionária foi registrada formalmente como empregada doméstica. Só que a lei que rege o emprego doméstico é clara ao definir que empregador doméstico só pode ser pessoa física ou família no âmbito residencial, sem finalidade lucrativa. Certo. Um partido político é uma pessoa jurídica, com finalidades institucionais próprias. Portanto, ele não pode, legalmente, contratar alguém sobre o regime de empregado doméstico. O regime de contratação estava errado na base. Entendi. Um erro conceitual grave. E o que mais? Segundo, ausência na RAIS. Consequência ou não do regime inadequado, o fato é que essa funcionária não constava na RAIS daquele ano. RAIS, o que é isso? É a Relação Anual de Informações Sociais. Um registro administrativo importantíssimo, alimentado todo ano pelos entregadores, que serve de base para um monte de programas sociais e estatísticas de emprego do governo. Para o ministro relator, a ausência da funcionária na RAIS do partido dificultou a comprovação de que ela efetivamente prestava serviços para o partido, e não para terceiros ou em outra condição que não a de empregada formal da agremiação. Entendi. A falta do registro gerou dúvidas sobre o vínculo real. Exato. E terceiro, local de trabalho não registrado. Para complicar ainda mais, o local onde essa funcionária supostamente trabalhava era aquela mesma sede administrativa rural que a gente já mencionou. Aquela que não estava no SGIP. Exatamente, que não estava registrado no SGIP do TSE. Ora, se o local de trabalho nem existia formalmente para a Justiça Eleitoral, como validar o pagamento de uma funcionária lotada lá? Que situação complexa. Um erro no regime de contratação, a falta de um registro importante como a RAIS e a inexistência formal do local de trabalho. Tudo isso junto levou à irregularidade do gasto com o salário dela. Exatamente. Foi a soma desses fatores formais que impediu a validação da despesa. Mostra que a prestação de contas não olha só para a nota fiscal do gasto final, mas também para toda a regularidade administrativa e trabalhista que envolve a gestão do partido, o registro correto de funcionário, de sede, o cumprimento das obrigações acessórias, como a RAIS. Tudo isso é fundamental para dar suporte e legitimidade aos gastos apresentados. É a gestão como um todo que está sob análise, então. Uma visão bem mais ampla do que apenas conferir notas. Impressionante. Sem dúvida.
A transparência e a regularidade precisam permear todas as áreas de atuação do partido que envolvem o uso de recursos públicos. Mas olha só, apesar de todas essas irregularidades que foram mantidas e que a gente detalhou aqui, é importante lembrar que o partido conseguiu reverter muitas outras críticas que foram feitas inicialmente pela área técnica da ACEPA, né? Sim, é verdade. A decisão final foi de aprovação com ressalvas, não de desaprovação. O que a gente pode aprender com os pontos em que a defesa do partido funcionou, onde eles acertaram na resposta? Esse é um ponto crucial e traz uma mensagem positiva para os partidos e seus administradores. Mostra que o processo de prestação de contas não é uma via de mão única, onde a área técnica acusa e o partido está condenado. Que bom. A fase de defesa, de apresentar documento e justificativa complementar, é extremamente importante e pode sim reverter um cenário inicial desfavorável. Nesse caso, várias irregularidades apontadas pela CEPA, que somavam quase R$200 mil, foram afastadas pelo ministro relator depois de analisar a defesa do partido. Que ótimo. Isso mostra que uma boa defesa técnica faz diferença. Quais foram alguns exemplos de gastos que a CEPA considerou irregulares, mas o ministro aceitou como regulares? Dá para citar alguns. Claro. Tivemos exemplos em várias áreas. Tecnologia da informação, TI. A AZEPA questionou um gasto de R$15 mil com a compra de um banco de dados. Alegou falta de detalhamento, vínculo partidário não claro. Na defesa, o partido explicou melhor a finalidade de identificar potenciais candidatos e filiados e o ministro considerou a descrição na nota fiscal suficiente para validar o gasto. Interessante. Outro gasto alto em TI, R$ 114.290 com manutenção de site e desenvolvimento de aplicativo, também foi questionado pela ZEPA por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços. O partido apresentou um relatório de atividades detalhado e o ministro considerou a comprovação satisfatória. Validou. Certo. TI foi um ponto que a defesa conseguiu reverter bem. Sim. Publicidade e propaganda. O partido gastou R$62 mil com a criação da sua nova identidade visual. Lembra que ele mudou de nome? Lembro. A CEPA questionou. O partido apresentou o manual da marca desenvolvido pela agência e o ministro validou a despesa. Considerou o serviço comprovado e vinculado à atividade partidária. Ok. Transporte vans. Lembra das vans que tiveram parte do gasto irregular por falta de comprovação? Sim. Pois bem, uma parte do gasto com aluguel de vans, R$ 1.500, referente a uma viagem específica para uma cidade do interior de São Paulo, foi validada pelo ministro. E por quê? O que o partido apresentou? Na defesa, o partido apresentou notícias de jornais e sites da época que noticiavam um evento partidário naquela cidade, na data correspondente à viagem da van. Essa evidência externa, de fora, corroborou a alegação do partido e supriu a falta de documentos internos, como lista de passageiros. Que esperto. Usaram a imprensa a favor. Exato. E despesas diversas churrascaria. Um gasto de mais de R$ 1.500 numa churrascaria também foi inicialmente questionado pela CEPA. O partido justificou que era uma reunião com um político importante da região para negociar a filiação dele. E aí? O ministro diligente pesquisou e encontrou notícias na imprensa local confirmando a presença desse político na cidade na data da despesa para agendas políticas. Essa confirmação externa deu credibilidade à justificativa do partido e a despesa foi validada também. Que interessante. Esses exemplos mostram que não basta só o partido dizer que o gasto foi regular. Ele precisa apresentar provas, documentos e, às vezes, até correr atrás de evidências externas, como notícias de jornal, para sustentar sua defesa. Exatamente. E que o julgador, no caso o ministro, faz essa análise detalhada da defesa, vai atrás da informação. Não é só um carimbo. De forma alguma. Demonstra a importância de uma defesa técnica bem preparada que não se limita a negar a irregularidade, mas que apresenta contraprovas robustas, documentos complementares, explicações detalhadas e, sempre que possível, elementos externos que corroborem a versão do partido. Mesmo um parecer técnico inicial contundente pela desaprovação, como foi o caso aqui, pode ser revertido se a defesa for convincente e bem fundamentada. Fica a dica, então. Caprichar na defesa, juntar tudo que puder para provar o ponto.
não desistir no primeiro parecer negativo. Com certeza. É um direito do partido e pode fazer toda a diferença no resultado final do julgamento. Bom, então percorremos as principais irregularidades mantidas, vimos as regras específicas, as questões administrativas e também os pontos em que a defesa funcionou. Agora, vamos amarrar tudo isso. Recapitulando. Apesar de várias falhas confirmadas, que somaram R$131 mil a serem devolvidos e mais R$86 mil para a cota feminina a serem aplicados depois, as contas como um todo foram aprovadas com ressalvas. Isso. Porque não foram desaprovadas como queriam a ACEPA e o MPE no início. Qual foi a lógica final do ministro relator para chegar a essa conclusão? A lógica do ministro relator, e que é uma linha de raciocínio frequente no TSE em casos semelhantes, baseou-se fundamentalmente em 2 critérios: proporcionalidade e gravidade. Proporcionalidade e gravidade. Explica melhor. Primeiro, a proporcionalidade. O ministro calculou qual percentual o valor total das irregularidades mantidas, aqueles R$ 131.332,69 a serem devolvidos, representava em relação ao montante total de recursos do fundo partidário recebido pelo partido em 2017. Lembra que era mais de R$ 5.700.000. Lembro, um valor bem alto. Pois é. Esse cálculo resultou em 3,80%. Ou seja, as irregularidades comprovadas correspondiam a menos de 4% do total de recursos públicos geridos pelo partido naquele ano. Entendi. Menos de 4%. Segundo, a gravidade. Além do percentual, o ministro analisou a natureza de cada irregularidade mantida. Ele ponderou se havia alguma falha isolada que fosse considerada gravíssima, tipo desvio de finalidade comprovado, má-fé evidente ou algo que comprometesse estruturalmente a confiabilidade das contas como um todo. E qual foi a conclusão dele sobre esses 2 pontos, o percentual e a gravidade? Ele concluiu que o percentual de 3,80% era inexpressivo ou reduzido diante do volume total de recursos movimentados. E também entendeu que, embora houvesse diversas falhas, principalmente de comprovação, nenhuma delas, isoladamente, atingiu um nível de gravidade tão alto a ponto de macular a totalidade da prestação de contas. Em outras palavras, ele considerou que os problemas eram pontuais e não comprometiam a essência da gestão financeira do partido naquele ano. Por isso, aplicou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, determinando apenas a devolução dos valores efetivamente irregulares e a aplicação futura do recurso da cota feminina. Entendi. Então, existe uma espécie de tolerância percentual, desde que não haja irregularidades consideradas gravíssimas? É mais ou menos isso? É preciso ter cuidado com a palavra tolerância, porque a obrigação do partido é buscar 100% de regularidade, Claro. Mas, na prática, a jurisprudência do TSE tem admitido a aprovação com ressalvas quando as irregularidades são de baixo percentual e não revelam má-fé ou falhas estruturais graves. É uma forma de equilibrar o rigor da fiscalização com a realidade da gestão partidária, que a gente sabe que é complexa. Certo. Mas esse percentual não é fixo, não é uma tabela. Varia caso a caso e depende muito da natureza das falhas. O que foi 3,80% nesse caso considerado baixo, poderia ser considerado grave em outro contexto, dependendo do tipo de irregularidade. Compreendido. É uma análise caso a caso, mas que leva em conta o impacto global das falhas na contabilidade. E as determinações finais, só para reforçar, foram devolver os R$131 mil ao Tesouro com recursos próprios e transferir os R$86 mil para a conta da mulher para aplicação futura. Exatamente essas. Devolução de um lado, aplicação obrigatória do outro. Perfeito. Acho que dissecamos bem esse caso. Para fechar, então, pensando em quem está nos ouvindo e lida com essas contas no dia a dia, tesoureiros, contadores, advogados, dirigentes partidários, quais seriam as 3 principais lições de ouro que podemos extrair desse julgamento? Aquilo que não pode esquecer de jeito nenhum. Olha, eu destacaria 3 pontos que ficam muito evidentes nesse caso e servem de alerta constante. Vamos lá? Primeiro, comprovação não é burocracia, é essência. A necessidade de documentar detalhadamente cada gasto
E mais importante ainda, comprovar o vínculo claro e direto com a atividade partidária. Não adianta ter a nota se não se sabe para que serviu. Guardar tudo, detalhar tudo, justificar tudo. Esse é um mantra. Ok. Comprovação e vínculo. Anotado. Qual a segunda? Segundo, vedações são intransponíveis. Ficar extremamente atento ao que a lei proíbe pagar com fundo partidário. Multas, juros, encargos por atraso, despesas sem relação com a finalidade partidária, são gastos que geram devolução certa e demonstram má gestão. É preciso ter controle interno para evitar que esses pagamentos ocorram com dinheiro público. Custo zero de erro aqui. Certo. Atenção total às proibições. E a terceira lição? Minado. Exige transparência redobrada, comprovação de necessidade, economicidade e ausência de favorecimento. Na dúvida, sinceramente, é melhor buscar fornecedor independente no mercado. Evita muita dor de cabeça. Excelentes pontos. Acho que resumem bem os cuidados essenciais. Comprovação, vedações e cuidado extra nas contratações internas. E eu acrescentaria um quarto ponto que o próprio ministro relator mencionou na decisão e que a gente busca fazer aqui no nosso trabalho: o caráter pedagógico desses julgamentos. Importante isso. Muito. Cada análise de prestação de contas como essa, que expõe os erros e acertos, serve como um aprendizado não só para o partido julgado, mas para todo o sistema partidário. A ideia é que, ao divulgar e discutir esses casos, as boas práticas sejam disseminadas e os erros evitados no futuro. É um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento na gestão dos recursos públicos, que são de toda a sociedade, né? Perfeito. Que essa análise sirva mesmo de aprendizado para todos. E que a gestão dos partidos seja cada vez mais transparente e eficiente. É o que todos esperamos. Prontinho, mais um episódio fresquinho para vocês. E aí, curtiram? Conta pra gente. Seus comentários são fundamentais para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre esses temas tão relevantes. Fica ligado nos próximos episódios e compartilha com todo mundo. Até a próxima. Beijinhos!